Então, galera, vamos continuar aqui aquela aula de funções do primeiro grau. Essa é a última parte da última aula de funções do primeiro grau, então se você já não aguenta mais essa matéria, não tem problema, porque ela vai acabar agora. E se vocês estão gostando, não se preocupem, porque vão ter várias questões na lista sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, lembra no comecinho da aula de funções que eu comecei fazendo uma tabela? Eu fiz tipo assim, ó. A gente coloca uma tabelinha, e aí eu colocava de um lado x e do outro, por exemplo, alguma coisa que você calculava com esse x. Vamos colocar aqui, por exemplo, aquela função que eu gosto muito, que é o 2x mais 1, que tem conta muito fácil para fazer com isso aqui. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, menos 1, opa, menos 1, eu ia colocar menos 1 no lugar do x, e ia ficar 2 vezes menos 1, que dá menos 2, mais 1, dá menos 1 também. Se eu colocasse 0, ia ficar 0 vezes 2, que dá 0, mais 1, 1. Se eu colocasse 1, ia ficar 2 mais 1, 3. E assim por diante, né? Se eu colocasse, por exemplo, 5, ia ficar 11 aqui. E assim por diante. Eu montei uma tabelinha assim e eu mostrei para vocês o seguinte. Para cada valor de x, eu tenho um valor desse 2x mais 1. Então, para cada valor de x, eu tenho um valor para minha f de x, né? O menos 1 está indo no menos 1 também. O 0 está indo no 1. O 1 está indo no 3. O 5 está indo no menos 1. E assim sucessivamente, né? E você pode colocar qualquer valor aqui de x que você vai obter algum outro valor, né, para o nosso f de x. Só um detalhe que eu gostaria de falar aqui também é o seguinte. Por mais que esses dois valores aqui sejam menos 1, olha só, um é o valor do x, né, e o outro é o valor do f de x. Então, esses dois menos 1 aqui, eles pertencem a conjuntos diferentes. Esse menos 1 aqui, ele está no domínio, e esse menos 1 aqui, ele está na imagem. Se ele está na imagem, ele também está no contradomínio, porque a imagem sempre está dentro do contradomínio, né? Mas então, eu tenho aqui esse menos 1 e esse menos 1, os dois, eles são o mesmo número, mas eles estão pertencendo a conjuntos diferentes dentro desse esquema daqui de funções em que eu dividi, né, em f de x e x. Beleza. Eu posso montar essa tabelinha daqui para todos os números reais. Se eu quisesse colocar aqui qualquer número real, eu poderia colocar. Eu poderia colocar aqui, sei lá, 137, por exemplo, e calcular o valor do f do 137, né? Que dá 275, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer isso para qualquer valor, né, dos números reais. Só que é muito chato ficar fazendo isso para todos os valores dos números reais. É muito chato ficar repetindo essa conta para todos os valores. De fato, é impossível fazer isso, porque existem infinitos números reais, né? Teria que calcular, por exemplo, entre o menos 1 e o 0, eu teria que calcular para o menos 1,1, ops, perdão, eu teria que calcular para o menos 0,9, porque entre o menos 1 e o 0, na verdade, você tem que ficar com menos 0, alguma coisa. Eu teria que calcular para o menos 0,82. Eu teria que calcular para todos esses valores pequenininhos aqui, para eu poder falar que eu calculei para todos os valores reais. Só que como fazer isso é impossível, os matemáticos criaram um método de relacionar essas duas grandezas, né, que é o x e o f de x, de uma forma muito prática e muito útil. E como é que é isso? A gente vai construir uma coisa que a gente chama do gráfico da função f de x, né? Vocês lembram que a gente viu uma aulinha de planos cartesianos há muito tempo atrás? O que era o plano cartesiano, né? A gente tinha a reta numérica. A reta numérica, ela era uma reta subdividida, né? Então eu tinha aqui, por exemplo, ela ia até infinito, aí ela ia do 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E ela voltava também aqui, ó, para o menos 1, menos 2, menos 3, né? E ela continuava para os dois lados, tanto para o menos infinito quanto para o mais infinito, né? Essa é a reta numérica. E essa reta, ela contém todos os números aqui entre o 0 e o 1, todos os números entre o 1 e o 2, e assim sucessivamente. Tá? Ela é uma reta que está preenchida, né, com todos esses números do conjunto dos números reais, certo? Agora, o que acontece no plano cartesiano é que a gente vai pegar duas retas dessa daqui. Então, a gente tem essa reta numérica aqui, e eu vou pegar mais uma reta numérica, que é a reta numérica que faz isso aqui, ó. Ela vem aqui e elas são perpendiculares uma com a outra, certo? E essa aqui também vai estar no zero aqui, aí aqui ela vai estar no 1,
aqui ela vai estar no 2. Ops. Eu devia fazer, na verdade, essas distâncias iguais, né? Porque se essa distância daqui é 1, essa distância tem que ser igual aqui para cima. Então, 1 deve estar tipo aqui assim, o 2 deve estar aqui e o 3 deve estar aqui. Né? Então, aqui embaixo eu tenho o menos 1. Opa, tipo aqui assim eu tenho menos 1. Aqui eu tenho menos 2. Aqui eu tenho menos 3. Certo? E agora, a gente tem um plano. Porque a gente pode pegar qualquer ponto agora no espaço e pegar um ponto aqui. Isso vai me configurar como sendo, por exemplo, o ponto, né, nesse eixo de baixo aqui é 3. Né? Então, esse valor aqui é 3, e esse valor aqui no eixo vertical é 2, ou quase 2, né? Talvez, sei lá, 2,1, alguma coisinha assim. Né? Então, esse pontinho que a gente pegou aqui, ele vai estar denominado pelo valor 3 no eixo de baixo e o valor 2 no eixo de cima. E para a gente não ficar falando eixo de baixo, eixo de cima, a gente chama esse eixo aqui de eixo x e esse eixo daqui de eixo y, né? E a gente fala que esse aqui são as abscissas e essas são as ordenadas. Se vocês nunca ouviram esse nome antes, é só uma forma de se referir ao eixo x e ao eixo y. Isso aqui é o eixo das abscissas, que se escreve assim, ó, A, B, S, C, dois S, abscissas. E esse aqui é o eixo das ordenadas. É diferente de coordenadas, ordenadas. Tá? Então, abscissas e ordenadas. E juntos, né, quando você fala o x e o y juntos, você está dando uma coordenada. Né? Então, aqui eu tenho a coordenada desse pontozinho que eu marquei aqui. Né? E como é que a gente escreve isso? A gente escreve assim, ó, parênteses, 3,2. Isso aqui está dizendo, ó, o primeiro número aqui... Lembra, estou fazendo uma revisão para vocês de plano cartesiano. O primeiro número aqui é o eixo da abscissa, né, o eixo x. E o segundo aqui é o eixo y, o eixo das ordenadas. E juntos dessa forma daqui, eu tenho um par ordenado, que é a minha coordenada desse ponto P. Né? Então, tem muitos nomes aqui, mas o ponto P ele é definido por ter o valor 3 no eixo x e o valor 2 no eixo y. Mas uma coisa muito interessante que a gente pode pensar é o seguinte, olha para essas duas coisas aqui, uma do lado da outra. Isso aqui, ó, está me dando para cada ponto, né, um valor de x e um valor de y. Se no lugar de f de x aqui, eu chamar de y de x, eu estou dizendo, vai ser a mesma função, vai ser 2x mais 1. Só que ao invés de chamar de f, eu vou chamar de y. E agora eu vou pensar que aqui eu vou ter o valor de x do meu gráfico, e aqui eu vou ter o valor de y do meu gráfico. Então, no meu plano cartesiano, eu vou marcar aqui, ó, no lugar do menos 1, eu vou marcar isso no x. Então, eu vou no x, aqui eu marco menos 1, ok. E quem é o y desse meu x? O y desse meu x também é menos 1. Então, o meu y é menos 1. Ó. Menos 1 está aqui no y. Então, eu venho para cá, eu venho para cá. Esse ponto que eu marquei aqui seria o ponto em que o x vale menos 1 e que o y vale menos 1. E esse é um ponto da minha função. Mais um, vamos lá, o zero no eixo x. O zero no eixo x, ó, esse aqui é o eixo x, o zero dele está aqui. Quanto que dá no eixo y? O eixo y está dando 1. Então, esse ponto aqui está na minha função também. Por quê? Eu estou aqui no 0 e eu estou aqui no 1. Beleza, e o 1 aqui? O 1, vamos lá. O 1 no valor do x está aqui, certo? Esse é o 1 no valor do x. Quem é o valor do y dele? É 3. Então, ele vem aqui para cima, ó, 3. Então, esses 3 pontinhos cor-de-rosa que eu coloquei aqui, são pontinhos, ó, aqui ele sobe aqui para cima retinho, né? E aqui ele vem na horizontal. Esse valor aqui seria o valor 1, 3, né? Então, esse aqui seria o valor 1,3, né? Aqui é o valor do x, aqui é o valor do y. Então, eu estou escrevendo aqui no meu plano cartesiano essa tabelinha que eu já tenho. Eu estou passando os pontos dessa tabela para esse plano cartesiano daqui. E eu estou usando o fato de que aqui do lado esquerdo eu tenho x, então vou interpretar esse eixo x daqui como sendo o eixo da minha variável, e no eixo y eu vou ter os valores que eu vou calcular a partir da minha variável. Eu tenho a função 2x mais 1, eu vou colocar o valor do x dentro dessa minha função e vou obter uma resposta. É isso que a gente fez para montar a tabelinha, não foi? Com a tabelinha, eu vejo aqui, se eu tenho 0 no x, eu tenho 1 no y, então eu vou lá, 0 no x
e 1 no y, esse ponto aqui, certo? Só que para eu pegar todos os números entre o 0 e o menos 1, por exemplo, e os números entre o 0 e o 1, eu teria que pegar todos os pontos aqui. Então, eu teria que preencher vários pontinhos aqui. Eu teria que preencher esses pontinhos aqui, todos esses pontinhos aqui, todos esses pontinhos aqui, todos esses pontinhos aqui, todos esses pontinhos aqui, né? E como é que eu vou saber, como que eu vou preencher esses pontinhos? Eu posso calcular todos eles, E aí eu vou ver que quando eu calculo todos eles, isso aqui vai me dar uma reta, tá? Então, eu vou obter uma reta, né, que eu não sei desenhar uma reta direito nesse negócio, que é muito difícil, mas ele vai ser uma reta. E essa reta daqui, ó, que passa por... eu vou tentar fazer uma reta. Essa reta que passa por todos esses pontos daqui, é muito difícil, eu juro. Essa reta que passa por todos esses pontos daqui, finjam que é uma reta. Essa reta que passa por todos esses pontos aqui é uma representação da minha função 2x mais 1. Porque ela está pegando todos os pontos dessa tabela daqui, e você pode continuar ela tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Ela vai continuar subindo aqui ela vai continuar descendo. E aí você pode ver, por exemplo, que o valor do menos 3 vai estar aqui embaixo, né? Se eu continuar a reta certinho, se eu colocar aqui menos 3 no valor do x, o f vai ser menos 6 mais 1, menos 5. Eles vão se encontrar aqui, ó, justamente no menos 5. Aqui seria o menos 5, se eu continuasse esse eixo daqui. Tá? E assim por diante. Você pode prever aonde vão estar os pontos aqui na tabela a partir dessa reta. Então vamos ver isso de novo com mais calma e com um desenho mais bonito. Então olha só, eu peguei aqui essa função e eu vou colocar nessa função... eu peguei aqui essa representação do plano cartesiano, né? Aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y. E a gente vai pegar uma função. Vamos pegar uma função aqui, ó, que vai ser essa daqui. F de x é igual... Vai ser uma função do primeiro grau, porque por enquanto a gente vai trabalhar só com funções do primeiro grau. Vai ser x sobre 2 menos 1. Menos 1. Tá? Então eu tenho f de x é igual a x sobre 2 menos 1. Como é que funciona essa função? Você vai colocar um valor aqui no lugar do x do lado esquerdo, e do lado direito você vai colocar um valor, esse mesmo valor, no lugar do x aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Agora, antes de fazer isso, eu vou chamar, no lugar de f de x, eu vou chamar de y de x. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso só para associar aqui o meu eixo y, né, com o valor da função. Então, ela vai ser, o y de x vai ser x sobre 2 menos 1. Você pode chamar de f, pode chamar de y, pode chamar de g, você pode chamar do que você quiser. Mas a gente vai chamar de y só para associar com o eixo das ordenadas no nosso plano cartesiano. E aí, vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, quem é o y quando x é 0. Como é que eu faço isso? Eu coloco 0 no lugar do x do lado direito e calculo. 0 dividido por 2 é 0, menos 1 é igual a menos 1. Então, 0 menos 1 dá menos 1. Então, o y de 0 é menos 1. Quanto que é o y de 1? Eu vou colocar 1 no lugar do x, vou ficar 1 meio. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Então, dá menos 1 meio. Quanto que é o y de 2? O y de 2 vai ser 2 sobre 2 menos 1. 2 sobre 2 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Né? Então, eu tenho aqui, ó, como se fosse a tabelinha que eu estava montando. Aqui eu tenho o valor do y, aqui eu tenho o valor do x, e aqui eu tenho o resultado do y desse x. Né? Vamos continuar aqui agora para números negativos. Vamos fazer o y de menos 1. Vai dar quanto? Menos 1 sobre 2, menos 1 dá menos 3 meios. Menos 3 meios. Quanto que é o y do menos 2? Menos 2. Se eu colocar menos 2 aqui, aqui vai ficar menos 2 sobre 2, que vai dar 1. Vai dar menos 1. Menos 1 dá menos 2. E assim por diante. Menos 2. Agora, eu vou pegar esses pontos que estão aqui e vou marcar eles aqui no meu plano cartesiano. Vamos fazer isso com calma. Y de 0 igual a menos 1. O que isso quer dizer? Que quando o valor do x, o x aqui é o que fica dentro do parênteses, né? Então, quando o valor do x é 0, então eu vou aqui, ó, no meu eixo x e vou no 0. Estou no 0 aqui do eixo x. Agora eu vou só subir ou descer, né? Porque eu já estou no meu 0 aqui. Nesse 0, quando x é 0, o y está dando menos 1. Então eu vou aqui no menos 1. O x sendo 0 e o y sendo menos 1 dá esse ponto aqui. Perfeito. Agora eu tenho esse ponto.
que mais que eu tenho? Eu tenho o valor do y de 1. O que isso quer dizer? Que eu vou colocar no lugar do x, 1. Então aqui eu vou no eixo x e vou no 1. Agora eu vou subir ou descer dependendo do valor do y. O y está dando menos meio. Menos meio está mais ou menos aqui na metade. Então eu vou marcar esse ponto aqui como sendo o y de 1. Né? Esse ponto aqui ó, é o y do zero, que é igual a menos 1. Esse primeiro ponto aqui. Esse segundo ponto é o y de 1 igual a menos meio, certo? Eu vou tirar isso só para não ficar poluindo o nosso gráfico, mas esses são os pontos aqui que eu estou preenchendo no meu gráfico. Quem que é o y de 2? Vamos ver aqui, ó, y de 2. Y de 2 é 0. Então, ó, eu vou no meu eixo x e eu vou no 2. No meu eixo y, qual que é a altura que eu vou ter? 0. Então, eu vou marcar esse ponto aqui, certo? Que quando o y está no 0, eu estou aqui no meu próprio eixo x. Ok. Vamos voltar agora aqui, ó, para a parte negativa do gráfico. No menos 1, está dando menos 3 meios. Menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1, menos 1 meio. Então, vai estar aqui assim, ó, menos 3 meios. Esse aqui é menos 3 meios. O menos 2 está dando menos 2 aqui também. Então, ó, quando x for menos 2, eu vou aqui, ó, x vai no menos 2. Quem que é a minha altura? Estou olhando para esse cara daqui, ó. Quando eu estou no menos 2 do x, o meu y está dando igual a menos 2 também. Então, eu vou descer aqui para o menos 2. E assim por diante. E eu vou continuar preenchendo. Vamos só ver mais um aqui. Ó. Quem é o y de 4? Y de 4. Vou colocar 4 no valor do x aqui. Vai ficar 4 sobre 2, que dá 2. Menos 1 dá 1. Então, quando eu estou no x igual a 4, o meu y vale 1. Quando eu estou no x igual a 4, o meu y vale 1. Vocês podem adivinhar também aqui, ó, se você fosse conectar esses pontinhos aqui, ó, né, você ia formar uma reta, e o y de 3 vai dar quanto? Vai dar justamente meio, né, que é o ponto que está entre esses dois aqui. Vocês podem fazer essa conta, coloca 3 aqui. Não vai dar justamente meio? 3 sobre 2, menos 1, vai dar justamente meio. Você pode prever também quanto que é o y de menos 4. Né? Vamos no x igual a menos 4. X igual a menos 4, ó, se eu continuasse essa reta daqui, eu acho que ia dar menos 3. Vamos ver se é verdade. Eu vou colocar aqui, ó, menos 4 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 2, né? Porque eu tenho menos 4 sobre 2 dá menos 2. Menos 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, de fato, ó, continuando essa reta daqui, eu vou parar quando o x for menos 4, aqui no menos 3 de altura. Ó. O x é menos 4 e a minha altura é menos 3. E eu vou ter um ponto aqui no meio também, que é o y de x igual a menos 3. Quando eu colocar x igual a menos 3, vai dar menos 5 meios, né, que é esse valor aqui. E agora vocês estão vendo, olha só, que esses pontinhos, eles formam uma reta. Se eu conectar todos eles, eu formaria aqui, eu não vou conseguir fazer isso porque é muito difícil fazer isso usando essa ferramenta daqui, mas se eu conectar... deixa eu tentar de cima. Se eu conectar todos eles aqui... quase, estava indo tão bem. Tá bom, vou fazer uma pausa e vou tentar. Tá bom, gente, me desculpem, isso é o melhor que eu vou conseguir fazer. Essa reta daqui, ó, é a reta que representa essa minha função y de x é igual a x sobre 2 menos 1. Tá? Essa minha reta daqui, ela representa essa função porque eu peguei vários valores de x, substituí nessa continha daqui, calculei quanto deu, e no lugar do y nesse gráfico daqui, eu coloquei o valor que eu obtive fazendo a conta. Né? Então, plotar o gráfico, plotar é simplesmente desenhar. Então, a gente vai desenhar o gráfico. Né? Então, desenhar o gráfico no plano cartesiano é justamente fazer essas continhas, encontrar esses pontos e desenhar o desenho desse gráfico usando esses pontos como guia. Como é que eu sei que isso é uma reta? Justamente pelo fato de que eu fui preenchendo ponto por ponto. E eu podia pegar pontos aqui no meio também para ver que era justamente reto, né? Que era justamente uma retinha. E agora que eu sei que isso aqui é uma reta, eu posso testar vários outros gráficos que são funções do primeiro grau. E eu vou ver que todos os gráficos de uma função do primeiro grau são retas também. Então, sempre que você quiser desenhar uma função do primeiro grau, você sabe que vai ser uma reta. E sempre que você vê o gráfico de uma reta, você sabe que aquilo é uma função do primeiro grau. E como é que você faz para saber?
a partir do gráfico, quem é a minha função. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tivesse aqui, ó, dado esse gráfico daqui, e eu quisesse saber quem é a minha função. O que eu posso fazer? Eu tenho que justamente olhar, porque o gráfico está me dando muita informação. O gráfico está me dando a informação de todos os pontos de y em função de x. Né? Então, para cada y, por exemplo, quando o y é 1, eu sei que o x vai ser 3. Quando o y é 0, eu sei que o x vai ser 2. Quando o y é menos 1, eu sei que o x vai ser 0. Quando o y é menos 2, eu sei que o meu x vai ser menos 2 também. Quando o meu y é menos 3, eu sei que o meu x vai ser menos 4. E assim por diante. E eu posso pensar de outra forma também. Eu posso pensar, quando o meu x é 0, meu y é menos 1. Quando o meu x é 1, meu y é menos meio. Quando o meu x é 2, meu y é 0. Quando o meu x é 4, por exemplo, meu y é 1. Certo? Então, eu posso pensar dessas formas para poder encontrar valores, né, pontos específicos da minha função. Isso aqui é só um pontinho, 4 e 1, para poder calcular quem são os coeficientes da minha função do primeiro grau. Então, vamos só fazer isso aqui com essa função que eu já desenhei o gráfico para vocês, para a gente ver como é que fica. Ó, então, vamos fingir que a gente não sabe quem é o y de x, quem é a função, a cara da função, mas eu estou vendo aqui, ó, a partir do gráfico, que quando eu coloco x, eu vou escolher dois pontos aleatórios. Eu vou escolher x igual a 4 e y igual a 1. Eu tenho que escolher pontos que fazem parte do meu gráfico, tá? E eu vou escolher, por exemplo, também aqui o menos 2, o x igual a menos 2. E quem é perdão, o x igual a menos 2 é esse aqui, ó. X igual a menos 2. E o y vai dar menos 2 também. E esse cara também faz parte do meu gráfico, ó. Eu vou escolher x igual a menos 2, eu vou descer e eu vou chegar aqui no gráfico. Quando eu cheguei no gráfico, eu vejo qual que é o valor de x desse meu... Perdão, qual que é o valor de y desse meu x. Então, ó, aqui o x vai ser 4 e o y vai ser 1. Aqui o x vai ser menos 2 e o y vai ser menos 2 também, tá? Então, nessa reta vertical aqui eu tenho o y, nessa reta horizontal eu tenho o x. Agora, com esses dois pontos aqui, ó, que eu escolhi esse pontinho aqui e eu escolhi esse pontinho aqui também. Com esses dois pontos que eu escolhi, eu vou escrever aqui, ó, o seguinte. Quando o x é igual a 4, o y de 4 é igual a 1. Né? Agora, quando x é igual a menos 2, então, quando no lugar do x aqui eu coloco menos 2, o valor do y é quanto? Aqui, ó, coloquei menos 2 aqui, eu vejo que dá menos 2 também. Certo? Então, eu peguei dois pontinhos. Para que eu estou pegando dois pontinhos? Porque se vocês se lembrarem da aula passada, na aula passada eu falei para vocês que sempre que você está com uma função do primeiro grau, se te derem dois pontos, você pode montar um sisteminha, resolver o sisteminha e encontrar quem é a função. Vamos ver que isso dá certo. A partir do gráfico, eu escolhi dois pontos. Eu escolhi quando o x é 4 e quando o x é 2, menos 2. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, um ponto mais fácil. Eu poderia ter escolhido aqui, ó, quando o x é 2, porque nesse ponto o y é 0. Então, geralmente vai ser mais fácil fazer conta. Mas vamos manter essa escolha daqui, só para a gente ver. Eu tenho aqui, ó, justamente y de 4 é igual a 1. O que é isso aqui? Como é que eu posso escrever isso aqui usando o fato de que eu tenho uma função do primeiro grau? Função do primeiro grau não é assim, ó, y de x é igual a x mais b. Essa não é a cara da função do primeiro grau? Então, vou escrever essa informação daqui nessa linguagem daqui. Então, deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço. Né? Vou deletar aqui, ó. E essa informação aqui é o seguinte. Quando no lugar do x eu coloco o valor 4, o meu y vale 1. Então, no lugar do y aqui eu vou colocar 1. E no lugar do meu x eu vou colocar 4. Certo? Essa informação daqui, quando eu interpreto nessa linguagem, é assim que eu escrevo. No lugar, o valor do y aqui, ó, y é igual a 1. E no lugar do x, eu coloquei 4. No lugar do x, né, que está aqui, eu coloquei 4. Beleza, essa é uma equação. Quem é a minha segunda equação? A minha segunda equação, ó, é o y de menos 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 2. A vezes
menos 2 mais b é igual a menos 2, porque o y desse carinha daqui é igual a menos 2. Então, no lugar do y, eu vou colocar menos 2, certo? Então, agora eu tenho um sisteminha que eu posso resolver para encontrar quem é o valor de A e de B que vão me dar esse gráfico daqui. Eu já sei que o A vai ser meio e que o B vai ser menos 1. Mas vamos ver se a partir desse sistema daqui, a gente vai encontrar esses valores. Como é que eu posso resolver esse sisteminha? Primeiro eu vou só arrumar um pouquinho isso aqui e lembrar que isso aqui ó, é menos 2A. Né? E esse carinha daqui é 4A. Certo? Então eu vou só reescrever isso rapidinho. Agora repara, nesse sisteminha daqui, eu tenho mais b aqui e mais b aqui também. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e subtrair a segunda equação, porque quando eu fizer isso, o b vai cancelar. Então eu vou fazer do lado esquerdo 1 menos menos 2 e do lado direito 4a mais b menos, abre parênteses, menos 2a mais b, ok? Esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses, né? Então, esse menos com menos aqui vai dar mais, esse menos com mais vai dar menos. E eu vou ficar aqui, ó, do lado esquerdo, 1 menos menos 2 dá 1 mais 2, que dá 3. Então, do lado esquerdo eu vou ter 3. Vou continuar isso aqui embaixo do gráfico, 3. Do lado direito eu tenho 4a menos menos 2a, então vai dar 4a mais 2a, que dá 6a. E eu vou ter b menos b. Então, b menos b dá 0. Então, o a multiplicado por 6 é igual a 3. Ou seja, se eu dividir por 6 dos dois lados, eu vou ter que a é 3 sobre 6. Você pode simplificar por 3, que dá 1/2. Então, o a de fato deu 1/2. Agora, como é que eu faço para terminar de resolver o sistema? Eu escolho uma das equações, eu vou substituir o valor do a que eu tenho e resolver a equação para o b. Então, colocando aqui, ó, nessa primeira equação, no lugar do a, se eu colocar 1/2, eu vou ter 1 é igual a 4 vezes 1/2 mais b. Né? Agora, o que eu faço? Eu simplifico isso aqui, 4 com 2 vai dar 2. Então, eu vou ter 1 igual a 2 mais b. Vou passar o 2 subtraindo, então vou ficar 1 menos 2 igual a b. 1 menos 2 dá menos 1. Então, o b é igual a menos 1. Então, olha só, eu obtive aqui, ó, b igual a menos 1 e a igual a 1/2. Como é que eu fiz isso? Eu olhei para dois pontos do gráfico, peguei nesses dois pontos aqui o valor do y e o valor do x, o valor do y e o valor do x. Aqui também, ó, o valor do y e o valor do x, certo? Escrevi esses dois pontos aqui na forma do ax mais b, que é a forma da função do primeiro grau. Montei um sisteminha, resolvi esse sisteminha, e quando eu resolvi o sistema, eu encontrei os valores de a e b. E agora que eu sei os valores de a e b, eu posso falar que o y de x é igual a 1/2 vezes x mais menos 1, que é a mesma coisa que menos 1. Né? Somar menos 1 é a mesma coisa que subtrair uma unidade. Então agora, eu falei muita coisa. Eu mostrei para vocês como que a gente faz o gráfico de uma função. Né? Como é que a gente faz o gráfico de uma função? A gente monta uma tabelinha com os valores de x e os valores de f de x. A gente pode chamar f de x de y de x só para ajudar na interpretação quando a gente passar para o plano cartesiano. E aí, quando você tem essa tabelinha completa com alguns valores, você vê qual que é a forma do seu gráfico da função. Quando a gente estiver falando de funções do primeiro grau, vai sempre ser uma reta. Então, você já sabe que é uma reta. Para determinar uma reta, bastam dois pontos. Se você marcar esse pontinho aqui no seu caderno, esse pontinho aqui no seu caderno, e você pegar uma régua, colocar essa régua conectando esses dois pontos, e passar o lápis assim na régua, você vai formar o desenho da função inteira. Então, você não precisa fazer aquilo que eu fiz de calcular vários pontos. Eu só fiz isso para ser didático. Quando você está com uma função do primeiro grau, que vai ser o nosso caso, basta você saber dois pontos. E a partir desses dois pontos, você vai saber tanto quem é a forma da função, né, que é quem é o valor do a e quem é o valor do b, e você vai saber também quem é o gráfico da função, porque você vai colocar os dois pontinhos lá no gráfico,
ligar eles com a régua e pronto, tá bom? Agora, um último truque para vocês saberem, que é muito útil quando a gente está falando com funções de primeiro grau, que é o seguinte, eu vou só limpar aqui um pouco rapidinho e passar esse truque para vocês, que é o seguinte, eu tenho aqui, ó, no meu gráfico, um ponto muito especial, que é o ponto quando x é zero. Olha só, porque se eu colocar o x igual a zero na minha função, eu não tenho y de x é igual a vezes x mais b. Se eu colocar y de zero, eu vou colocar zero no lugar do x. Então, eu vou ter a vezes zero mais b. Só que a vezes zero é zero. E zero mais b é o próprio b. Então, olha que legal. Eu tenho y de zero igual a b. Então, quando no lugar do x aqui, ó, x igual a zero, eu vou encontrar o valor do y como sendo b. Ou seja, se eu olhar no meu gráfico aqui, ó, quando x igual a zero é esse ponto aqui, ó. Vai ser, ó, eu tenho aqui no x, o x vale 3, 2, 1, 0, aqui, beleza. Qual que é a altura do meu gráfico aqui? A altura do meu gráfico é menos 1. Então, o ponto do meu gráfico é 0, menos 1, certo? Aqui é o valor do x, aqui é o valor do y. Então, o y de 0, que é esse carinha daqui, é igual a menos 1. Mas o y de 0, quando eu estou falando de uma função do primeiro grau, é o próprio b. Olha que legal. Então, eu tenho que o y de 0 é igual ao b. Isso aqui vai ser sempre verdade, tá? Em qualquer equação, qualquer função, perdão, do primeiro grau, isso vai ser verdade. Agora, se você igualar essas duas coisas, você vê que o b é igual a menos 1. Então, esse é um ponto muito útil quando você tem o gráfico de uma função e você quer encontrar a expressão dela. É só você olhar para aonde a função está cortando aqui no eixo y, ela está cortando aqui no menos 1, não está? Então, esse aqui vai ser o valor do b. Qualquer função que você fizer o gráfico, por exemplo, se eu desenhasse uma função maluca aqui, ó, se eu pegasse uma função de primeiro grau maluca aqui, eu sei que nessa função maluca, o valor do meu b dessa função daqui vai ser esse pontinho daqui. Se eu pegasse outra função maluca, a reta ela pode ser tanto descendo quanto subindo, tá? Tanto faz. Isso vai depender se o a é positivo ou negativo. Se eu pegasse uma outra função maluca aqui, essa aqui, por exemplo, que está cortando aqui no menos 2. Eu sei que o b dessa minha função daqui vai ser igual a menos 2. Porque ela está cortando o meu y aqui nesse menos 2. De onde vem isso? Disso que eu acabei de falar aqui para vocês. Ó. Quando você está no x igual a zero, lembra, x igual a zero, eu coloco zero aqui. O meu y vai ser igual ao b. Então, aqui no caso aqui dessa minha função maluca rosa, eu vou ter que o b é menos 2, e nesse caso aqui, eu vou ter que o b é igual, sei lá, aqui deve ser 1,9, por exemplo, porque não está exatamente no 2. Então, esse b aqui vai ser 1,9, e esse b aqui vai ser menos 2. E esse b aqui vai ser menos 1, assim como a gente já sabia, né? Então, essa é uma informação muito útil para vocês quando vocês têm o gráfico de uma função do primeiro grau. Outra coisa também que vocês precisam saber sobre funções de primeiro grau é o seguinte. A função ela pode ser crescente ou decrescente. Como é que você vai saber? Basta você olhar para o a, o número que está multiplicando o x. Se o a for positivo, a função é crescente. Se o a for negativo, a função é decrescente, né? Então aqui, ó, o a na nossa função amarela, ele é meio. Meio é maior do que zero, é um número positivo, então a função ela é crescente. Como assim crescente? Quer dizer que conforme você aumenta o x, a função vai sempre aumentar. Então ela é uma retinha que está subindo. A rosa também. Eu não sei quem é o valor do a aqui, por enquanto, porque eu não fiz nenhuma conta. Mas eu tenho certeza absoluta que ele é um valor maior do que zero, porque a minha função está crescendo. O número que está multiplicando o x aqui é um número positivo. Agora, a minha função b aqui, ó, o a que está multiplicando o x vai ser negativo, porque ela está decrescendo. Conforme você aumenta o x, a função vai diminuindo. Então, ela é uma função decrescente, e o a, que é o número que está multiplicando o x, ele vai ser um número negativo. Tá bom? Então, por hoje é só. Na aula de sexta-feira eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês. Eu peço que vocês apareçam na sexta-feira porque vai ser muito útil. Função é uma matéria muito complicada, vocês viram que eu dei duas aulas de 1 hora cada uma. E ainda tem mais coisas para falar.
mas por enquanto isso aqui é suficiente, tá bom? Então valeu, galera. Até sexta-feira, eu espero que vocês apareçam. E quarta tem mais uma aula. Falou!